Bem-vindos à aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos estudar um assunto em que eu observo que vocês têm bastante dificuldades, tá certo? Então, prestem atenção, fiquem atentos, façam anotações, para que você realmente consiga entender, né? Porque é um assunto um pouquinho difícil, mas com dedicação a gente consegue, tá bom? Então, vamos lá. Nosso conteúdo da aula de hoje é o uso da vírgula, tá bom? Então, hoje a gente vai ver alguns casos que devem utilizar a vírgula e vamos ver a diferença de sentido que ela causa. A gente vai ver que algumas situações, né, até mesmo hilárias, que nós vamos estar utilizando a vírgula, tá bom? Então, prestem bem atenção. E uma dica muito bacana para essa questão do uso da vírgula é a parte da leitura, pessoal. Tem muitas pessoas que não param para estudar a gramática em si. Eu vou estudar o uso da vírgula na gramática, eu vou ler, vou aprender os casos. Geralmente as pessoas que utilizam bem a vírgula são aquelas que possuem um bom hábito de leitura. Aí a partir daí acaba memorizando, acaba se tornando bem simples. O cérebro ele vai se acostumando onde você deve ou não colocar. Claro que não é só leitura. Claro que você também precisa conhecer as regras gramaticais, mas eu tenho vários exemplos de colegas, de alunos que não se dão muito bem com português, não estudam gramática, porém utilizam a vírgula de uma forma excelente, tá bom? Então, espero que seja assim também com vocês. Vamos lá. Nós vamos começar a aula de hoje com uma frase, que ela tem dois sentidos, dependendo de onde você coloca a vírgula. Qual é a frase? Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Aqui, a gente, dependendo de onde coloque a vírgula, podemos ter duas interpretações diferentes. Quais são elas? A primeira é colocando a vírgula após a palavra mulher. E a frase se pronuncia assim: se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Então, aqui é se o homem soubesse o valor que a mulher tem. Agora, na segunda, é a mesma frase, eu só vou mudar a posição da vírgula, colocando depois do verbo tem. Então, a frase já muda totalmente o sentido. Vamos observar. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Vocês observam? No primeiro eu estou falando do valor da mulher, no segundo eu estou falando do valor do homem. E isso tudo foi atribuído pela posição da vírgula na frase, que é muito importante a gente saber colocar, tá certo? Então, vamos lá. Uma vírgula pode mudar tudo. Já houve quem ganhasse muito dinheiro à minha custa. Então, aqui a gente vai ter algumas frases, pessoal, que elas vão mostrar, né, como é que essa posição da vírgula pode modificar bastante o sentido. Primeiro, vírgula pode ser uma pausa ou não. Exemplo, não espere. Na outra, não espere. Qual a diferença de sentido? Na primeira, eu estou pedindo para a pessoa esperar. Não espere. Na segunda, eu estou... É uma rápida afirmação. Não espere. Então, vocês percebem como a presença da vírgula vai gerar bastante sentido, atribuir bastante sentido às nossas frases. Segunda, ela pode sumir com seu dinheiro. Então, na primeira tem 23,4, na segunda 2,4, né? Também. Terceira, pode ser autoritária. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. A primeira é uma frase bem autoritária, né? A segunda, ele está só agradecendo. Quarta, pode criar heróis. Como assim? Isso só ele resolve. Isso só ele resolve, ok? E vilões. Esse juiz é corrupto. Então, na primeira frase, eu estou comentando com o juiz quem é corrupto.
Na segunda, eu estou chamando o juiz de corrupto, para vocês observarem o tanto de sentido que ele pode atribuir à sua frase. E como é que isso pode ajudar ou prejudicar na redação? Gente, na redação, um dos maiores erros é a coesão, que é a falta de sentido nas suas construções, que é a coesão e a coerência. Se você comete erros no sentido, suas frases são sem sentido, você queria falar uma coisa e acabou falando outra, você vai perder bastante pontuação. E a questão da vírgula vai estar ligada à coesão, ao sentido que você quis expressar e acabou não expressando por não saber usar a vírgula, tá bom? Vamos dar continuidade. Ela pode ser a solução. Vamos perder, nada foi resolvido. Aí já na segunda, vamos perder nada, foi resolvido. A vírgula muda a opinião. Na primeira, não queremos saber. Aí na segunda frase a gente já tem uma frase diferente, ó. Não queremos saber. Aí logo, não se admite no interior de orações o uso da vírgula para separar o sujeito do predicado. Gente, nunca separa sujeito do predicado. Verbo do seu complemento e o núcleo de um substantivo de um adjunto adnominal ou complemento nominal. Então, são casos que você jamais deve usar a vírgula se encontrar um desses, tá bom? Vírgula no interior das orações, no meio, onde você deve utilizar. Separar constituintes sintáticos idênticos. Tia, não entendi nada. Como assim? Gente, aqui a gente tem, por exemplo, uma sequência de objetos. Eu tenho, ganhei livros, revistas, discos e CDs. Eu estou formando aí uma sequência. Quando eu tenho essas sequências de objetos, poderia ser de animais, poderia ser de frutas ou até mesmo esportes. A gente utiliza a vírgula, tá bom? No segundo exemplo, a gente tem a mesma sequência, só que está invertida. Os livros, as revistas, os discos e os CDs serão guardados com carinho. Então, a gente tem uma sequência de objetos, né, que fazem parte do mesmo grupo, a gente faz essa separação. Isola o aposto, o vocativo e termos repetidos. O que é aposto? Gente, o aposto é um termo que ele explica um termo que já foi colocado na frase. Por exemplo, tudo. Os livros, as revistas, os discos e os CDs será guardado com carinho. O que eu grifei é o aposto, porque esse aposto ele é a explicação desse tudo, que é o termo anterior. Vocativo, que é vocativo, é o termo que você se refere na frase. Por exemplo, se eu falo assim, mãe, pega a toalha para mim. Mãe é o meu vocativo, porque eu estou me referindo a ela. Quando eu falo, professora, eu tenho uma pergunta. Professora é o vocativo, porque eu estou me referindo à professora. Então, o termo a quem você se refere na frase é o vocativo. Então, quando tiver vocativo, tem que separar. E termos repetidos. No último caso, tudo, tudo. Tudo que li me faz crescer. Eu tenho aí 3 palavras repetidas, então é necessário utilizar a vírgula. Isola adjunto adverbial deslocado e ou quando extenso. O que é adjunto adverbial? É um termo, gente, é uma palavrinha que vai dar uma característica para o verbo da frase, tá certo? É quase a mesma coisa que advérbio, tá bom? Só que o advérbio você estuda na morfologia e o adjunto você estuda na sintaxe, que são conteúdos que são mais para frente que nós vamos estudar, tá bom? Então, isso aqui é um adjunto, tá bom? Um adjunto de lugar. Então, como isso é um adjunto, aí nós vamos utilizar a vírgula. Aqui também o adjunto, estivemos toda a tarde ouvindo música. Então, ó, toda a tarde é o meu adjunto, por isso eu separo. Dicas de inversões ou elipses. O que é isso? Inversões. Quando a palavra ela vem em outra ordem da frase. Por exemplo, uma enorme alegria eu senti quando li aquele livro. O que é uma inversão? Essa frase ela deveria estar organizada de outra forma. Como é que deveria ser? Eu senti uma enorme alegria quando li aquele livro. Então, a frase ela foi organizada de forma inversa. Quando isso acontece, é obrigatório utilizar a vírgula. Elipse, o que é isso? Eu nunca estudei, gente. Elipse é uma figura de linguagem que ela omite termos dentro de uma frase. Por exemplo, quando eu tenho assim, ó, na estante, livros, revistas e CDs. Eu omiti aí o verbo a ou havia, né? Como é que era para ser?
Na estante havia livros, revistas e CDs. Então, eu omiti esse verbo. Então, por isso, eu chamo de elipse. O que é que acontece? Quando eu tenho esse caso de elipse, que é a omissão de uma palavra, de um termo, de um verbo, aí é obrigatório utilizar a vírgula. Isola expressões corretivas, explicativas, excusativas ou conjunções intercaladas. Por exemplo, aqui nós temos, devo dizer que adoro livros. Aliás, discos também. Esse aliás, ele é uma expressão explicativa. Então, como eu tenho essa expressão, eu tenho que isolar ela utilizando a vírgula. Isola números e topônimos de datas. A gente tem aqui o topo, né? O topônimo da data, a gente tem aqui o número. Então, sempre quando tiver esse caso, a gente utiliza a vírgula, ok? Atividade de fixação. Gente, essa atividade você vai fazer no seu caderno, tá bom? Comigo. Pode ser agora. Você vai pegando e fazendo, tá bom? Não precisa mandar pelo Classroom. É só pra gente fixar um pouco. Então, vamos lá. O que a atividade está pedindo? Em seguida, vai um pequeno trecho de Machado de Assis, pontuado de diversos modos. Só uma vez a pontuação estará de acordo com as normas gramaticais. Assinale-a. Então, aqui você vai escolher uma dessas frases que vai estar tudo correto de acordo com a norma gramatical. Você vai só escrever questão 1 e o gabarito. Qual é dessas que está totalmente correta? Aí você vai analisar todas as pontuações, não só a vírgula, tá bom? E a 2, o que é que está pedindo? Assinale a opção em que a supressão das vírgulas alteraria o sentido do enunciado. Como assim? Tem um desses itens que se eu tirar a vírgula, vai mudar o sentido. E tem outros itens que eu posso tirar a vírgula e vai permanecer o mesmo sentido. Então, você vai me dizer qual é desses itens que se eu tirar a vírgula, se eu suprimir as vírgulas, retirar, vai alterar o sentido, tá bom? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje sobre o uso da vírgula. Espero que as dúvidas estejam esclarecidas. Qualquer coisa, pode procurar no Classroom para a gente esclarecer tudinho, tá bom? Tchau!